Hello, amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito legal, que talvez seja novidade para a maioria das pessoas. É um conceito que se chama Pensene. Pensene. O que significa Pensene? Pensene é a soma de pensamento, sentimento e energia. Por que esse conceito foi criado? O que significa? Não foi criado por mim, tá? Foram coisas que eu estudei. Pensamento, os pensamentos que a gente tem gera as emoções que a gente tem, os nossos sentimentos. Pensamentos geram sentimentos que geram energia. Então, se eu tenho bons pensamentos, eu naturalmente gero bons sentimentos e emano boas energias. Tem muitas pessoas que acreditam, assim como eu, que cada um cria a sua realidade, que na verdade cada um, mesmo que a gente esteja convivendo, cada um vive a sua realidade mental. Outras pessoas são mais céticas com relação a isso, acho que talvez elas nem conversem muito do tema. Eu conheço algumas. Pra mim isso fica muito claro, mas eu vou dar um exemplo que foi uma coisa que eu pensei aqui enquanto eu tava pensando em gravar esse vídeo pra exemplificar isso, porque talvez pessoas não acreditem, não concordem, e eu acho que é legal o debate, enfim. Se eu conheço, por exemplo, uma pessoa que vive a, sei lá, 20 minutos daqui da minha cidade e ela viva numa fazenda. Vamos supor que o nome dela é Margarida. Vamos supor que ela nunca teve contato, ela nunca saiu daquela cidade. Ela não entende muito bem o que significa outros países, o que significa bem planeta, porque ela não teve muita educação formal, né, intelectual. E ela vive dentro daquela realidade da fazenda. Aqui eu não tô comparando nada, né? Não tô dizendo que uma coisa é melhor do que a outra. Só gostaria de pontuar como que as realidades se apresentam de forma diferente. Então, dependendo do que a gente enxerga da vida, dependendo de como que a gente vê a vida, a nossa realidade é muito diferente. Então, por exemplo, a minha rotina, que convivo com vários segmentos da sociedade, que viajo para fora do país, que, enfim, estou em contato com todo tipo de gente, com vários tipos de pensamento, que estudo várias coisas de vários tipos. Os meus pensamentos, a minha criação mental vai ser muito diferente da dela, da Margarida, porque a gente não está processando as mesmas coisas. Por mais que a gente more a 20 minutos de distância e eventualmente até a gente esteja juntas no mesmo lugar, não tem como eu negar que a minha realidade é muito diferente da dela. A gente pode estar objetivamente inserida naquele momento, na mesma fazenda, por exemplo, no mesmo lugar. Mas como eu estou vendo aquela fazenda e tudo que eu tenho de armazenado de informação na minha cabeça, a minha realidade é totalmente diferente da dela. A forma como eu vejo o mundo é totalmente diferente da dela. Por quê? Porque os inputs que ela recebeu foram muito diferentes dos inputs que eu recebi. E essa diferença, acho que ficou claro, né? Foi uma coisa que eu pensei aqui logo antes de começar. Eu espero que tenha sido um bom exemplo. Mas se ficou claro, tomara que tenha ficado, a gente percebe que existe um abismo muito grande. E não tem melhor ou pior. Mas existe uma distância muito grande da forma como uma pessoa enxerga a realidade e da forma que a outra enxerga. As duas são brasileiras, as duas têm mais ou menos a mesma idade, as duas moram a 20 minutos de distância e eventualmente elas estão juntas. Mas o mundo, para cada uma delas, é muito diferente. Eu carrego esse exemplo para outros tipos de diferenças. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa que trabalha no mesmo lugar do que eu, que sei lá, estudou até na mesma escola ou escolas parecidas, a gente teve dos inputs materiais, a gente teve os mesmos inputs, tá? Então a gente estudou nas mesmas escolas, a gente teve mais ou menos contato com o mesmo núcleo familiar, a gente eventualmente até trabalha junta. Mas os inputs que a gente tem sobre, às vezes, a vida, ou sobre como se portar na vida, ou como ver a vida, são diferentes. O que eu consigo assimilar, ou permito assimilar, é muito diferente do dela.
Então, às vezes a gente também vai ter um abismo muito grande da forma como eu vejo a vida e da forma como ela vê a vida. A gente tá passando pelos mesmos lugares, a gente tem o mesmo chefe, a gente conversa sobre as mesmas coisas teóricas dentro do trabalho, mas às vezes a minha realidade que eu vivo é completamente diferente da dela. Porque a forma, as coisas que eu ou que eu estudo, ou que eu escolho acreditar, ou que eu escolho pesquisar, ou que eu escolho me dedicar, são diferentes das dela. Por que eu tô falando tudo isso? Porque dentro dessa perspectiva de que a gente cria a nossa realidade, isso na verdade foi para tentar ilustrar como que eu vejo isso. A gente cria a nossa realidade, mas como? Eu acredito muito nisso. A gente vai criando a nossa realidade à medida que a gente vai buscando informações, à medida que a gente vai se esforçando para assimilar algumas informações, à medida que a gente se dispõe a conhecer as coisas, a entender as coisas, a estudar, a perceber o outro, a conversar com o outro, entender por que a pessoa está dizendo isso e por que ela está dizendo isso. Essa sou eu. Eu sou assim. E acredito que muito da visão que eu tenho de mundo decorre disso, realmente desse intercâmbio que a todo tempo eu permito viver, seja com um livro, seja com uma pessoa, seja com um ambiente, enfim. Isso tudo vai gerando input pra mim, né? E então eu vejo a vida dessa forma, X. E cada pessoa vai ver a vida de uma forma, de A a Z, indo e voltando, enfim. Por que eu tô falando tudo isso? Primeiro, porque eu acho que é muito importante pontuar essa questão de que é a gente que cria a nossa realidade. E para explicar a Pensene. Por quê? O conceito de Pensene é pensamento, sentimento e energia. Então, se eu tenho bons pensamentos, eu vou ter bons sentimentos e eu vou ter boas energias. Isso vira um ciclo. Se eu tenho boas energias, eu tendo a ter bons pensamentos, eu tendo a ter bons sentimentos, eu tendo a ter boa energia. Então, porque isso vira um ciclo, virou uma coisa só. Por isso que é uma palavra só, Pensene, pensamento, sentimento e energia. Por que é tão importante a gente pensar sobre isso? Porque, principalmente não só nesse momento, sempre, em qualquer momento da nossa vida, mas principalmente nesse momento que a gente está passando, existe muito pensamento de desespero, existe muito pensamento de apocalíptico, existe muito pensamento de, às vezes até de suicídio, né? Às vezes tem pessoas que chegam no nível de desespero que chegam a cogitar coisas desse tipo. E esses pensamentos que estão sendo, não sei se a maioria, mas estão sendo pensamentos recorrentes, vão gerando nas pessoas sentimentos da mesma natureza. Então, um sentimento de desespero, uma ansiedade, uma angústia, uma pessoa se sentindo presa, enclausurada, querendo sair daquele lugar que ela tá e ela não consegue, porque literalmente, né, a gente tá preso, né, confinado, vamos dizer assim. E o que é o problema disso tudo? Enfim, só pra a gente selar esse ciclo. A energia acaba não sendo boa. Naturalmente, por uma questão matemática, né? Eu vou ironizar desta forma, eu adoro matemática. Mas pra mim é muito clara a lógica nisso, mas eu sei que não é pra todo mundo. Então, por que eu tô falando isso? Porque no último vídeo que eu fiz, ele infelizmente foi cortado, porque eu ainda sou muito amadora aqui, mas eu não consegui concluir o vídeo, né? E lá eu tava falando da relação desse momento que a gente tá vivendo com a lei mental do desapego e depois ainda falei sobre a morte, né? Então, assim, o que esse momento pode nos trazer em relação ao desapego? Na minha opinião, isso já tá valendo muito pra minha vida. Eu já tô reparando como que esse momento tem me ajudado a me desapegar das coisas. Então, como eu disse no vídeo de desapego, pra quem ainda não viu, esse é acho que o 5º vídeo. Eu só enviei o último, que foi o único que eu tive coragem de enviar, porque à medida que eu fui fazendo, eu fui perdendo a vergonha. Mas os primeiros que eu fiz eu não mandei, então confiram, porque vão explicando, é uma sequência isso daqui que eu tô falando, né? Eu tô no 5º.
o desapego. Eu falei no vídeo de desapego sobre, por exemplo, desapegar em relação à opinião dos outros, desapegar em relação a pensamentos vitimistas, desapegar, porque eu explico lá que às vezes a gente é apegado a coisas que nos fazem mal, incrivelmente. A gente tem muitos apegos, a gente tem tantos apegos que a gente tem apegos também com aquilo que nos faz mal, por incrível que possa parecer. Qual que é a grande relação que eu faço desse momento com a lei do desapego? É que a gente foi obrigado, assim, de repente, a se desapegar de como era a nossa vida antes. Às vezes é difícil a gente desapegar disso aqui, ó, disso aqui. Aí, de repente, aconteceu isso, que também pra mim eu ainda não consigo entender a dimensão disso tudo, mas de repente a nossa vida mudou de uma hora pra outra. Então, assim, a gente não teve nem chance não teve nem chance de choramingar e nada disso, né? Não foi homeopático, né? Talvez, assim, a gente até vinha se desapegando de algumas coisas para quem estava se preparando, mesmo que inconscientemente para esse momento, já vinha se desapegando de algumas coisas, mas de repente foi muito drástico, né? E o desapego, o maior desapego que eu acho que a gente está tendo que praticar agora é desapego da nossa realidade que a gente vivia antes. Porque a nossa vida há uma semana atrás era uma e agora ela é outra. E a gente não sabe por quanto tempo que a gente vai viver nessa nova. Ou seja, não tem como a gente ficar reclamando, mas não sei o quê. Não, tá tudo diferente. Agora é assim. Você quer viver a vida? Você quer viver bem? Você acredita que se você tiver bons pensamentos, bons sentimentos, você gera boa energia, você se torna uma pessoa melhor, não só pra você, mas pra todo mundo? Então agora você vai ter que ser isso tudo nessa nova situação. Porque esse é o nosso desafio agora. Quando a gente passa uma vida inteira se perguntando assim, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Ninguém chegou pra gente antes de nascer e falou assim, Flávia, eu vou anotar aqui no seu álbum de fotos que você veio, chegou aqui no dia tal e tal e tal e tal, você vai fazer isso, isso e isso, e sua vida vai ser assim, assim, assado. A gente não recebeu esse contrato quando a gente nasceu. A gente não tem nenhuma segurança de o que a gente veio passar aqui. A nossa vida, o nosso tempo, as nossas circunstâncias estão sempre em aberto por questões que fogem do nosso controle. A única coisa que a gente vai ter controle, seja em dias de abundância, seja em dias de crise e de escassez ou do que for, é o controle sobre a gente. E o que significa esse controle sobre a gente? É a pensene. É o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente produz de energia. Qual é a nossa energia? Qual é a minha energia nesse momento? Eu tô sentindo uma ótima energia aqui, espero que vocês estejam sentindo aí também. Mas se eu tivesse, não sei, óbvio que eu tenho esses momentos também. Às vezes eu tô brava, às vezes eu tô impaciente, às vezes eu tô revoltado com algumas coisas, às vezes eu também leio umas notícias e me deixa mal. E naturalmente aquilo me deixa num estado energético totalmente diferente do que eu tô agora. Então, fiz o link do desapego com o último vídeo. A questão da morte que eu citei, mas não consegui concluir no último vídeo. O que acontece? Acredito que eu vivo assim. Eu acredito que a gente pode morrer a qualquer momento. Eu vivo dessa forma. A morte é uma realidade muito próxima de mim e é por isso que eu tenho tanto prazer até em falar disso, porque eu acho que é uma coisa tão boa quando a gente para de fingir que a morte não existe, sabe? Pra mim foi muito bom. É muito bom viver a vida dessa forma. E aí que tá. É pensamento que gera sentimento, que gera energia. Pensamento que gera sentimento, que gera energia, que gera pensamento. É um ciclo. Eu acredito que esse é um ciclo bom pra mim. Mas esse é só um exemplo. E quando eu falei da morte, a morte também tem muito a ver com a lei do desapego, porque quando a gente morre, a gente... toda essa realidade aqui nossa acaba. A gente vai viver uma outra vida, em outro lugar, começar de novo. E a gente tem que estar desapegado da vida aqui, porque se a gente estiver apegado na vida aqui, como é que a gente vai viver a vida de lá? Como é que eu vivo bem? Olha essa pergunta que boa. Como é que eu vivo bem? O momento atual, que nesse caso é de crise, de isolamento, qual a palavra que a gente quiser usar. Como que eu vivo bem nesse momento se eu tô apegada com o meu momento anterior, que era bem melhor do que esse? Que eu podia encontrar meus amigos, eu tô presa num apartamento de 45 metros quadrados.
Não reclame em nenhum minuto, porque eu amo esse lugar, porque graças a Deus eu tenho comida pra comer, eu tenho internet pra me comunicar com as pessoas, por mim tá tudo bem. Mas é óbvio que a minha vida antes era muito melhor. Mas como que eu vou viver bem essa vida agora? Que desse jeito é agora, que dure 10 dias, que dure 30 dias, eu não sei quanto tempo vai durar, ninguém sabe. Mas eu preciso viver bem nesse momento agora. Então, vamos supor que ao invés de eu estar passando por a humanidade está passando por um momento de crise, eu morri. Vamos supor que eu morri uma semana atrás. Como que eu vou viver a minha vida pós-mortem, que na verdade pra mim é só uma continuidade, no vídeo sobre a morte eu falo isso. Bem, se eu tô apegada com a minha vida encarnada. Não tem como, porque eu vou ficar querendo viver o passado. E o passado é passado, o hoje é a vida que você tem. Então, da mesma forma, a gente vai passar por essa crise, não sei em quanto tempo, mas com certeza a gente vai passar, vai superar, e aí vai ser uma coisa diferente depois. Eu falei isso no último vídeo, né? Eu não acredito que a gente vai voltar pro mesmo ponto, eu acho que é impossível a gente voltar pro ponto que a gente parou. Aí, vamos supor, a gente supera a crise, começa a reconstruir as coisas, começa a voltar à vida e fica... porque antes do coronavírus, pelo amor de Deus, vai ser depois do coronavírus. Antes do coronavírus foi antes. E você aproveitou o antes? A sua vida era boa antes? Que bom! Porque quando você tem a consciência tranquila, você não fica nesse apego, nessa necessidade de voltar no tempo. É claro que a gente tem lembranças e é muito bom isso. Mas essa nostalgia pesada que eu já chamaria de apego, se ela te atrapalha, qualquer lembrança, se ela te atrapalha no presente, ela não é boa. E aí, nesse ciclo da sua pensene, sabe o que ela vai ser? Ela vai ser um lixo mental. Ela vai ser um lixo dentro desse ciclo, porque ou a lembrança ou qualquer outro tipo de pensamento. Imagina que eu tenho um pensamento que não me é útil para aquele momento, ele poderia ser descartado, e eu não descarto aquele pensamento. No vídeo sobre desapego eu falo sobre apego a pensamentos. À medida que eu não uso aquilo pra nada, aquilo deve ser descartado. O que é descartado normalmente a gente chama de lixo, né? Não nos serve mais. Às vezes a gente já até serviu, mas não nos serve mais. E é um lixo. Mas às vezes a gente gosta de revirar lixo. Lixo mental. A gente não gosta de lixo físico, né? Que tem um cheiro ruim, porque... enfim, começa a apodrecer, né? Mas a gente não tem essa mesma consciência pro lixo mental. A gente não se dá conta, muitas vezes, daquilo que a gente já deveria ter descartado há muito tempo. Porque já é lixo, mas a gente não descarta. Não tem essa clareza de que aquilo é lixo, de que aquilo não contribui em nada pra gente e a gente tá lá. Trazendo o lixo pra dentro de casa, né? E trazendo o lixo pra dentro desse nosso ciclo aqui, ó, que é a pensene. Pensamento, sentimento e energia. Pensamento, sentimento e energia. E eu acho que eu consegui completar as coisas que eu tinha falado no último vídeo, que ficaram faltando. Eu acho que eu consegui esclarecer o que eu entendo sobre cada um cria a realidade a partir do seu pensamento. Tem mais coisa pra falar, tá? Mas eu preciso ir aos poucos também, porque senão eu fico na falação e eu fico até meio nervosa. Porque eu fico com medo de gravar muito tempo e de começar a embaralhar tudo, enfim. E conseguir esclarecer, eu acredito, também o conceito de pensene. A pensene, ela pode ser boa, se os pensamentos, sentimentos, né? Se o ciclo for bom, for positivo, e ela pode ser uma pensene negativa. A gente consegue perceber nas pessoas isso. Por exemplo, atualmente a gente está em isolamento, mas se eu falo com uma pessoa por telefone, eu consigo, não, eu acho que todo mundo, né? Não é só eu não. Eu consigo perceber se ela tá com uma energia boa ou não. Eu queria dar um exemplo. Que umas coisas muito pequenininhas que me marcam e que me fazem crer que tudo é energia. E como que às vezes essa questão não é tão abstrata assim. Vou dar um exemplo para simplificar. Teve uma vez que eu fui a uma sala, tava numa sala que a gente podia se servir com café. Era uma sala simples e tinha uma mesinha de café muito simples também. Mas eu achei a mesinha de café tão fofa, mas tão fofa, porque a pessoa que serviu aquela mesa, tava tudo limpinho, tudo arrumadinho e tudo muito, muito simples. E aí tinha um monte de florzinha, tipo aquela sempre viva, dentro de um copinho de plástico. Um dos copinhos de café era aquilo.
Eu falei assim, gente, que fofa, a pessoa que colocou isso aqui, ela fez isso aqui com carinho. Não tem como uma pessoa que não tem como uma pessoa que não está fazendo aquilo com carinho deixar aquilo daquele jeito, porque as coisas não iam estar tão arrumadinhas, tão limpinhas, jamais ia ter uma florzinha ali, que era até feinha a florzinha, sabe? Mas dava pra ver ali que tinha muito carinho, e até me impressionou, eu até tirei uma foto no dia. A pessoa que fez isso eu não sei quem que é. O que essa pessoa deixou ali? Ela deixou o pensamento dela? Não. Ela deixou o sentimento dela? Não. O que ela deixou ali? Ela deixou a energia dela. A nossa energia deixa rastro. Os lugares têm uma energia, dependendo do que a gente faz no lugar, dependendo das pessoas que frequentam o lugar. A gente tem energia, a gente troca energia o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu tava num dia, assim, meio... Por que talvez me marcou, né? Eu tava num dia assim, não eram grandes coisas. E eu vi aquilo e aquilo me encantou. Então, muito provavelmente, aquele carinho que aquela pessoa deixou ali me trouxe uma energia positiva. Olha que interessante. Eu troquei energia com um lugarzinho simples de café. Olha só. Agora imagina a energia que a gente não troca entre a gente o tempo inteiro. Imagina a energia que esse vídeo pode te passar ou que outro vídeo pode te passar. Por que eu tô falando disso tudo? Pra gente ter mais atenção com relação a isso, porque conhecimento é tudo. Então, pra quem assistiu esse vídeo até agora, talvez novos inputs tenham sido colocados na sua mente. Talvez você agora vai começar a perceber e assimilar coisas diferentes do que você assimilava antes. E isso é muito legal, porque se você assimilar, talvez isso possa contribuir para a visão de mundo e de realidade que a gente está sempre criando, né? A gente está sempre criando, porque a gente está sempre recebendo informação. Dependendo daquilo que a gente assimila, porque não é tudo que passa pela gente que a gente assimila, isso tem o poder de influenciar na forma como a gente vê a vida. E aí a gente tem que ter atenção. Será que essa visão me faz enxergar a vida de uma forma melhor ou pior? Ela é só uma forma de ver a vida. Eu sou super jovem, me considero super aprendiz, sou uma aluna CDF, tô sempre querendo aprender as coisas, tô sempre agarrada, assim, atenta. E essa é só uma perspectiva. Mas se ela for uma perspectiva que torna a sua visão de mundo melhor, começa a pensar nisso. E se não for legal também, descarta, né? Porque vai ser lixo mental. Então é isso. Um abraço muito grande. Obrigada.